E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Geografia em 10 minutos, tá? Tenho 10 minutinhos aí para explicar essa questão do Brasil no mundo, beleza? Então vamos lá, sem delongas. Pessoal, tendo uma coisa, o Brasil em dimensões territoriais ele é imenso, tudo bem? É o quinto maior país do planeta. Rússia, Canadá, China, Estados Unidos, já fomos maiores do que eles, tá? Agora eles ultrapassaram a gente depois que eles compraram o Alasca, infelizmente, até nisso a gente conseguiu perder para os Estados Unidos, mas enfim. Então o Brasil, por ser um país tão extenso, tá? Ele acaba tendo terras no hemisfério norte e hemisfério sul, tudo bem? E aí o que acontece, pessoal? Essa divisão faz com que a linha do Equador que corta o território brasileiro para dividir permita que 7% de terras brasileiras fiquem no hemisfério norte, 93% estão no Brasil praticamente no hemisfério sul, mas tem no norte também, isso é importante, tudo bem? E aí o que acontece? Por exemplo, num momento como esse, vai ter aqui no hemisfério sul outono, lá vai ser primavera, tudo bem? Um dos exemplos seria esse. Ou pode ser verão em um e inverno no outro, dependendo do período do ano, tá? E aí a gente tem o meridiano de Greenwich, que acaba dividindo o mundo em Ocidente, Oriente, Leste e Oeste. E o Brasil, na verdade, a América inteira fica no lado ocidental. Por isso que o pessoal gosta de chamarmos aqui a gente de os ocidentais, tá? E o pessoal de lá os orientais. Bom, e por fim, a maior parte do Brasil fica na zona térmica intertropical, tá? Zona térmica intertropical é que fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, ok? E é a zona mais quente do planeta, tá? Onde tem a maior intensidade dos raios solares, hein? Então a intensidade é maior, mais calor, zona mais quente, tá? E só que o Brasil tem uma pequena parte também lá abaixo do Trópico de Capricórnio, que inclusive passa sobre a cidade de São Paulo, para baixo, sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são países que vão ficar na zona temperada do sul. Essa zona temperada do sul garante temperaturas mais baixas. A zona temperada por que ela leva esse nome? Ela está entre o quente e está entre a parte fria do planeta. Então ela recebe essa. Lá pelo menos a tendência é as estações do ano funcionarem bem melhor do que no resto das outras zonas do planeta, tá? Só para a gente entender. E por fim aí, para finalizando, o Brasil faz fronteira com praticamente quase todos os países da América do Sul, com exceção do Chile e do Equador, ok? Então, o Brasil, só para vocês terem uma noção aí, ele representa 5,7% de todas as terras do planeta, as terras emersas do planeta, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então, é bem grandão o nosso país mesmo. Só de litoral, tá? O Brasil aí tem são mais de 7,3 milhões de quilômetros quadrados, seria quadrados aí, e fronteiras também. Para falar a verdade, o Brasil tem 10 fronteiras para cuidar em toda a América do Sul aqui, sendo que a Bolívia seria a maior fronteira. Essa outra parte aqui eu vou explicar para vocês no mapa, que fica bem mais interessante de ser visualizados, tá? E uma última coisa aí, o Brasil, por essa grande extensão territorial, principalmente nesse caso leste-oeste, garante o Brasil 4 fusos horários, tá? Então você tem um fuso horário praticamente do Acre, um trechinho da Amazônia, você tem o fuso horário de Manaus, tem o fuso horário oficial que é o de Brasília, e tem também os das ilhas do Atlântico, que é outro horário, tá? Lembrando que óbvio que é sempre uma hora de diferença um do outro. Pegar pelo meridiano de Greenwich, que é o nosso referencial, e indo para o oeste, ele vai diminuindo essas horas aí, tá? Vai atrasando. Então, tamanho do Brasil no mundo. Vamos ao que interessa. O Brasil, ó, a representação dele no mundo em tamanho territorial. Você pode perceber que Canadá, China, Estados Unidos, Brasil tá entre eles ali. Agora a Rússia é mais um país muito ignorante em tamanho, Vamos dizer assim, porque olha só, 17 milhões de quilômetros quadrados, quantos,
cabe 2 Brasis aqui dentro da Rússia. Mas o Brasil também, se você pegar aqui o tamanho territorial dele, comparando a América do Sul, é uma divisão continental, vai representar quase tudo ali. Esse mapa mostra os pontos mais extremos ali, Ponta de Seixas lá do lado mais leste do Brasil, nascente do rio Moá, a nascente do rio Ailã lá em cima e a Rua Chuí lá embaixo. Então o Brasil tem uma dimensão em quase as mesmas de norte, sul, leste e oeste, tá? E as grandes fronteiras do Brasil, você entende por que é tão difícil cuidar das fronteiras do Brasil, sendo que só o carinha aqui de cima, o Equador, e o sujeitinho aqui de baixo, que é o Chile, que não vai fazer fronteira. Como é que se administra um espaço de fronteira tão extenso e um litoral tão extenso como esse, que só vai perder para o Canadá e para a Rússia em dimensões territoriais, tá? Enfim, eu queria mostrar também rapidamente para vocês um outro slide também. Vamos ver se eu consigo fazer isso em 10 minutos. Deixa eu ver meu tempo aqui, tem um pouco tempo, meu Deus, vamos lá. E continuando essa parte aí, pessoal, que é importante, o Brasil, ele é uma federação, tá? Ele possui esses 26 estados e um distrito federal. E a república, o que é uma república? Procura no dicionário: meio pela qual o povo exerce sua soberania através dos seus representantes. Então o povo ele é soberano aos políticos. Então parece que o brasileiro não sabe muito bem disso, né? Infelizmente. Então república significa isso, uma democracia é quando você pode ter a liberdade de escolher, tá? Ou até mesmo retirar o seu representante, tudo bem? Então, isso é o sistema republicano, tá? Essa é a forma de organização, para ficar mais bonito, do Brasil, republicano. E aí você tem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Qual que é o mais importante? Nenhum. Muito bem, porque os 3 têm o mesmo grau de importância e nenhum pode ser superior ao outro. No executivo, não é só porque tem um presidente, os ministros, os governadores, os prefeitos, que ele vai ser o mais importante, tá? E o legislativo, com deputado estadual, federal, senador, vereadores também, e o judiciário, que são os juízes aí federais ou de outras esferas. Bom, para explicar de uma forma sucinta isso aqui, o legislativo ele pode criar e aprovar algumas leis, o executivo vai colocar aquilo em prática, aquelas leis, ele também pode criar se preciso for, mas vai precisar da aprovação do legislativo, e o judiciário é aquele que vai julgar essa lei. Lembrando que no Brasil você tem um conjunto de leis maior de todos, que é a nossa Constituição. Ninguém entre os 3 poderes aí, ou nenhuma outra pessoa de qualquer esfera do governo, pode estar acima da Constituição, tá? E aí você tem, aí por isso que eles acabam falando de MP, medidas provisórias. Quando você quer incrementar a Constituição, você cria uma medida provisória que acaba durando eternamente, que não tem nada de provisório, né? Bom, enfim, então, para a gente acabar definindo aí, o Brasil em tamanhos territoriais, divisões, macro-regiões oficiais, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divide o Brasil assim: norte, nordeste, centro-oeste, sul e acho que eu falei todos, o sudeste. Enfim, essa é uma divisão oficial, tá? E temos também a divisão das regiões geoeconômicas, que não é oficial, tá? O geógrafo Geisel, ele fez essa divisão. A da IBGE, essa aqui, pessoal, ela leva em consideração a fronteiras entre os estados, bonitinho, e considera muitos fatores naturais de cada região, as suas peculiaridades. Por isso que geografia a gente gosta de dividir tudo. O Brasil, com esse tamanhão todo, não dá para falar que o Brasil, são vários Brasils em um. E aqui você tem essa divisão que não respeita muito essa classificação, valoriza mais as partes econômicas do Brasil, tá? Bom, enfim, é interessante a gente sempre saber todos os estados, todas as suas capitais, os países que fazem fronteira aqui da América do Sul. E é isso, espero que tenham gostado, até uma próxima aí, deu meus 10 minutos aqui. Falou!